Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Departamento Pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre rescisão de trabalho. Um assunto bem interessante, do interesse de todos, trabalhador, quem trabalha como empregado, com certeza é de interesse de todos. Então, rescisão de trabalho é o nosso assunto de hoje, desta aula. Primeiramente, como nós já vimos na aula passada, a CLT, Consolidação da Lei Trabalhista, ela garante o direito de que tanto o trabalhador quanto também o empregador ele pode cortar ou quebrar o vínculo trabalhista, o vínculo de trabalho, ou quebrar o contrato de trabalho. E quando isso acontece, o departamento pessoal, o departamento que cuida das pessoas daquela empresa, seja uma pessoa, seja um grupo, eles têm que levar em consideração alguns pontos. Por exemplo, o seguro-desemprego, a pessoa pode perder o seguro-desemprego ou pode garantir o seguro-desemprego. Deve levar em conta as férias proporcionais. As férias proporcionais é um gasto que a empresa ou o empregador vai ter com respeito àquele funcionário. O 13º também é um gasto que a empresa também vai ter, vai poder pagar inteiro, integral ou proporcional, dependendo do período que o funcionário vai sair. A liberação do FGTS não vai ser um gasto da empresa para a empresa em si. E vai, porque ela vai precisar pagar uma taxa, normalmente de 20% a 40%, que nós vamos aprender mais na frente como calcular, para o funcionário. Então, do total do FGTS que a empresa tem, quer dizer, que o funcionário tem lá dentro na caixa, né? Nós vimos já no estudo anterior. Então, a empresa vai pagar um valor equivalente a de 20% a 40%. Vai ter que desembolsar para pagar para o funcionário, dependendo da condição que o funcionário vai sair. E também o aviso prévio, também é outro assunto também que deve ser levado em conta quando vai se demitir um funcionário ou quando um funcionário pede demissão. O aviso prévio, como nós já vimos, ele pode ser indenizado, né, pagado pela empresa ou pode ser trabalhado. Também é um assunto que tem que ser levado em conta quando o departamento pessoal vai demitir alguém ou alguém pede demissão. Então, o pagamento da rescisão, né, ela deve acontecer no primeiro dia útil, depois que o funcionário cumprir o aviso prévio, né, se for o caso de ele cumprir trabalhando durante o aviso prévio. Lembrando que o funcionário ele vai trabalhar 2 horas a menos, é garantido, né, ele tem esse direito, ou se preferir, ele pode receber esse valor desse período, 1 semana a menos, né, 7 dias a menos no final do seu aviso prévio, como nós vimos já sobre esta aula. E também o pagamento, quando ele é indenizado, ele deve ser feito 10 dias após do termo, né, do fim do contrato de trabalho. Então, 10 dias após, a empresa tem que pagar a rescisão contratual. Então, a rescisão contratual envolve algumas coisas. Por exemplo, nós vamos ver primeiramente aqui os tipos de rescisão de contrato. A rescisão de contrato, ela pode ser demissão por justa causa, demissão sem justa causa, demissão por justa causa, quer dizer, o pedido de demissão por justa causa, né? Pedido de demissão sem justa causa, culpa recíproca ou demissão consensual. Nós vamos ver que são esses tipos de demissão, vamos ver cada uma delas o que está envolvido, né? Para a gente poder entender bem o assunto. Demissão por justa causa, ela acontece quando o funcionário ele faz alguma coisa de muito grave dentro da empresa que ela precisa demitir esse funcionário. Quebrou uma norma, são muitas maneiras que pode acontecer isso, são muitas coisas que pode acontecer de a empresa demitir um funcionário por justa causa. Lembrando que
antes de demitir, antes de uma empresa, ou você que é empregador, demitir um funcionário por justa causa, é necessário primeiro ter uma advertência por escrito, assinado pelo funcionário e pela empresa, e uma suspensão sobre aquela determinada infração que o funcionário comete. Agora, se for uma coisa muito grave, fora do extremo, aí sim pode dar justa causa, certo? Logo de imediato. Lembrando que a demissão por justa causa, a empresa não tem direito, não precisa pagar nada para o funcionário. Não precisa pagar os direitos do funcionário, e nem o funcionário vai ter direito a receber logo de imediato o FGTS, não vai ter direito de receber o seu seguro-desemprego, né? Essas coisas. Ele vai ter direito de receber as férias proporcionais que tem dentro da empresa e receber também o 13º proporcional e o salário que tem dentro da empresa, tudo proporcional, certo? Nós vamos aprender mais à frente como calcular férias, 13º proporcional, nesta aula ainda. Demissão sem justa causa é outro tipo que acontece. A demissão é também muito comum quando a empresa ela precisa cortar gasto, e normalmente ela opta, né, pela folha de pagamento, cortar gasto na folha de pagamento, então ela decide colocar alguns funcionários para fora. Então, às vezes ela não está mais precisando também daquele funcionário, da mão de obra daquele funcionário, então ela decide colocar o funcionário para fora. Então, quando parte da empresa em si, colocar o funcionário para fora, aí é chamado demissão sem justa causa. Não tem nenhuma causa para a empresa demitir aquele funcionário, por isso é chamado sem justa causa. Nesse caso, a empresa ela precisa pagar algumas coisas que nós vamos ver, né, mais à frente, como, por exemplo, ela precisa pagar os de 20% a 40%, né, no caso, normalmente 40% do FGTS que o funcionário tem depositado na caixa. Ela precisa pagar todos os direitos do funcionário. E o funcionário também vai ter direito a receber o seu seguro-desemprego, vai receber todos os seus benefícios. Lembrando que, para isso acontecer, a empresa precisa avisar o funcionário com 30 dias de antecedência. 30 dias antes da demissão em si, ele precisa ser avisado. Ele precisa entrar no período chamado de aviso prévio, conforme nós vimos na aula passada. Lembrando que o aviso prévio, ele também deve ser levado em conta o tempo que o funcionário tem naquela empresa. Se ele tem menos de um ano, então ele tem direito a 30 dias. É o valor mínimo que o funcionário tem direito de aviso prévio. Agora, se ele já tem um ano, ele tem direito a ser avisado com 1 mês e 3 dias, 33 dias de antecedência. Se ele tem 2 anos, aí ele tem direito de ser avisado com 36 dias antes, conforme nós vimos na tabela da aula passada. Se você tiver alguma dúvida, reveja a aula anterior que fala sobre isso. Lá, a aula falando sobre aviso prévio. Muito bem. Então, outro tipo de pedido de demissão é o por justa causa, pedido de demissão por justa causa. Isso ocorre quando o descumprimento da parte da empresa, a empresa, por exemplo, descumpre alguma norma do contrato de trabalho, e aí o funcionário ele pode pedir demissão por justa causa. Normalmente isso acontece na Justiça do Trabalho. Por exemplo, às vezes o funcionário é colocado pela empresa para executar uma função que não pertence a ele, uma função que não estava dentro do contrato de trabalho, ele não foi contratado para isso, ou às vezes o funcionário ele deixa de receber o salário por algum tempo, a empresa simplesmente por algum tipo de condições não está pagando mais o salário desse funcionário, atrasando com frequência, ou pode acontecer também que ela deixa de depositar o FGTS desse funcionário. Então são vários motivos que acontece o pedido de demissão por justa causa. Normalmente isso acontece na justiça, né? Na Justiça do Trabalho, e o funcionário ele vai receber também seus direitos, né? Os direitos de acordo com a justiça decretar. Então isso acontece quando
ocorrer de uma forma insuportável para o funcionário, né? Ele tem esse tipo de pedido de demissão por justa causa. Pedido de demissão sem justa causa. Esse acontece quando o funcionário quando o funcionário ele pede demissão porque ele adquiriu um novo emprego, um emprego talvez melhor, que pague melhor. Então ele pede demissão sem justa causa. Quando ele não tem nenhuma causa para pedir a demissão, ele é desligado da empresa, ele também não vai ter direito a sacar o FGTS de imediato, ele não vai ter direito também de o seguro-desemprego. Então ele perde certos direitos que ele tem. Então, quando ele pede demissão sem justa causa. Aí, ele também, o funcionário, ele precisa avisar com antecedência para a empresa. Ele precisa, como nós vimos na aula passada, o aviso prévio também, ele precisa avisar com 30 dias de antecedência que vai sair da empresa. Senão, ele vai ter que pagar uma multa ou a indenização do aviso prévio, certo? E existe a demissão consensual. Essa demissão consensual é um direito, né, que agora foi colocado nas normas trabalhistas, na CLT. Então, existe esse consenso das duas partes. Tanto o empregador quanto o empregado, eles têm o consentimento da demissão. Então, aí, nesse caso, a empresa paga 50% e o funcionário também 50%. Por exemplo, de multa, que era para ser 40%, que a empresa ia pagar de FGTS, multa de FGTS, em vez de ela pagar 40%, ela vai pagar só 20%. Também a metade do aviso prévio. O funcionário também, em vez de ele receber os 100% do FGTS, o valor que está depositado no banco, na caixa, ele vai receber só 80%. Então, essa demissão consensual, ela funciona dessa forma. Cálculo da rescisão de contrato. Vamos aprender agora um pouco mais na prática como é que funciona o cálculo da rescisão de contrato. Isso é importante para você que trabalha e que está pretendendo pedir demissão ou que vai ser incluído nos funcionários que vai ser cortado gasto, né? Enfim, é muito útil para todos ter esse entendimento, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, entender esses cálculos que não é difícil. Então vamos levar em conta um funcionário que ele recebe R$ 1.500, trabalhou numa empresa durante um ano fechado o contrato de trabalho dele, e aí ele vai ser demitido. Vamos levar em conta que a empresa está dispensando esse funcionário, não é o funcionário que está pedindo demissão, a empresa que está dispensando ele. Então fica fácil, porque ele vai receber o valor integral. Então, o salário dele, né, ele vai receber o salário do mês, né, trabalhou o mês, digamos que o mês de dezembro. Então, ele vai receber os R$ 1.500 do salário mês do mês de dezembro. Ele vai receber também o 13º dele, que também é R$ 1.500. É o mesmo valor do salário, que se chama 13º salário. Porque ele não recebe 12 salários durante o ano, ele vai receber o 13º, ou seja, salário a mais. Todo trabalhador, ele tem esse direito, né, de receber o 13º. Nós vimos lá na primeira aula, quando foi adquirido esse direito. Também, ele vai receber as férias proporcionais. As férias desse funcionário, que recebe R$ 1.500, trabalhou durante um ano, vai ser R$ 2.000. Por que vai ser R$ 2.000? Porque vai ser as férias, que vai ser R$ 1.500, mais um terço desses 1.500. Então, um terço de 1.500 dá R$ 500. Então, eu vou pegar 1.500, que é as férias, mais um terço, que também é de direito funcionário, que a gente viu lá na primeira aula. Então, juntando, vai dar R$ 2.000 de férias. Lembrando que eu não estou incluindo aqui, nesse cálculo, eu não estou incluindo os descontos da Previdência. Não está sendo incluso o desconto da Previdência. Depois nós vamos ter uma aula falando sobre isso, certo? A gente até teve já um pouco falando sobre Previdência Social. A gente vai ter uma aula falando como fazer esses cálculos. Então, além disso, vai ser feito também um cálculo do FGTS que deu R$ 648. Como foi que eu cheguei neste valor?
Ó, como foi que eu cheguei neste valor? Deixa eu ver se dá para colocar aqui do lado. Deixa eu botar também aqui, porque senão vai tapar minha foto, aqui, minha cara. Muito bem. Vocês lembram que lá no início da aula nós vimos que o funcionário ele paga o INSS, uma contribuição, e a empresa paga o mesmo valor de FGTS todo mês. Né? Nós vimos que até o dia 7 de cada mês precisa ser depositado esse dinheiro. Então, R$ 1.500 que o funcionário recebe cada mês. Então lá tem uma tabelinha que vai ser, nesse caso aqui, ele vai estar enquadrado aqui em 9%. Então vai ser vezes 9%, que eu posso usar o símbolo de porcentagem, ou dividir por 100, que dá R$ 135, que a empresa vai depositar na conta desse funcionário todo mês. Como ele passou o ano trabalhando, então o FGTS eu vou multiplicar por 12, né? Um ano tem 12 meses, eu vou multiplicar por 12, que vai dar esse valor. Então ele tem lá depositado isso, fora as taxas, né? Que também existe uma taxa de juros, né? Que vai ser acrescentada a esse valor. Isso fora as taxas, ele tem esse valor aqui. Sempre antes da demissão, o contador ou mesmo o pessoal do departamento, ele pede para o funcionário tirar um extrato, ou a empresa mesmo tira um extrato para saber quanto é que o funcionário tem lá de FGTS. Então, o que acontece? Esse valor aqui, ó, a empresa vai ter que pagar 40%, porque é a empresa que está demitindo o funcionário. Se fosse o funcionário que estivesse pedindo demissão, sem justa causa, então ele não teria, a empresa não pagaria esse valor. Como a empresa está demitindo o funcionário, então ela precisa pagar 40%. Então vamos ver quanto é que é 40% desse valor. Eu vou pegar esse valor aqui, multiplicar por 40, dividir por 100, que é 40%. Então por isso que eu vou ter os R$ 648 de multa. Então esse valor vai ser acrescentado aqui no contrato, na rescisão contratual. Então, somando tudo isso, a rescisão desse funcionário vai dar 1.648, é o total da rescisão de contrato. Lembrando que eu não estou incluindo aqui algumas taxas, né? Não estou incluindo as previdências, esses valores eu não estou incluindo. Estou usando o valor bruto, certo? Fácil, né? Bom, pessoal, para nossa aula não ficar muito grande, vamos ficar por aqui. E nós vamos dar continuidade nesta aula no próximo capítulo. No próximo capítulo da aula, nós vamos continuar trabalhando com rescisão, só que desta forma nós vamos aprender agora como calcular rescisão de contrato de forma proporcional. Porque dificilmente o funcionário ele trabalha um ano fechado na empresa, ou 2 anos fechado, ou 3 anos fechado. Com certeza você vai trabalhar às vezes 1 ano e 6 meses, ou 1 ano e 3 meses, ou 5 anos e 1 mês, ou 5 anos e 8 meses. Então vai ter sempre a parte fracionada. Então nós vamos aprender como é que faz esse cálculo do tempo fracionado, certo? Obrigado pela presença de vocês, obrigado por estar conosco. Até a próxima. Não esqueça que nós vamos continuar esse assunto. É muito importante você assistir a próxima aula, certo?